Hoje é dia de bolo de chocolate com nozes. Vem comigo aprender. Oi, pessoal! O Vinícius completou um ano terça-feira, dia 4 de março. Vocês acreditam nisso? Ian, coloca aí na tela fotinhos desse fofucho. Gente, eu não tô nem acreditando, fica até emotiva, né? Porque já faz um ano que ele nasceu e eu fiz esse bolo espetacular pra ele. Ele tá um gatinho, né? E antes de partir para essa receita que é uma delícia, eu já quero te contar que agora a gente tem membros aqui no YouTube. Isso mesmo. Se você for membro do nosso canal, a gente vai ter todo mês lives exclusivas para membros, tá, gente? A gente vai poder fofocar um pouco, tirar todas as dúvidas. Às vezes tem aquele bolo de laranja, aquele bolo de limão, aquele bolo de festa que não sai legal. A gente pode tirar todas essas dúvidas com vocês em live. Olha que legal. Então, ó, já tô deixando essa dica para vocês. Quanto antes você for membro, menos pessoas têm, mais exclusivo é a live. Então, faz sua inscrição aí, seja membro aqui do canal, vou ficar muito feliz. E também, gente, você vai ter prioridade sempre nas mensagens. Tem stickers que você sempre tá olhando tudo que vocês estão me mandando, beleza? Então, bora lá agora para essa receita que é um espetáculo. Primeiro, iniciaremos com a massa de chocolate. Você vai precisar de uma xícara de leite em temperatura ambiente e vai acrescentar uma colher de sopa de vinagre de álcool. É só misturar um pouquinho, esse vai ser o nosso buttermilk e você vai deixar ele de canto. Esse leite, gente, ele vai dar uma leve talhada e vai deixar o nosso bolo ainda mais úmido, fica uma delícia, tá bom? É só você deixar ele mais ou menos uns 10 minutinhos, é importante que o leite não esteja gelado para ele talhar melhor. Aí, enquanto isso, você já pega uma tigela e já acrescenta 4 ovos, uma xícara de açúcar mascavo, 1/3 de xícara de óleo e o nosso buttermilk que estava ali reservado e já talhou. Agora é só você misturar muito bem. Depois adiciona peneirando 6 colheres de sopa de chocolate em pó, dá mais uma misturada e aí já pode finalizar com 1,5 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento químico. Dá mais uma misturada e a nossa massa está maravilhosa. Seguinte, o chocolate em pó que eu tô usando nessa receitinha aqui é o 70% cacau, que eu acho que fica perfeito, tá bom? Mas é claro que você também pode utilizar o 50% cacau. O 33% eu já não recomendo, tá? A Natália, posso substituir pelo cacau em pó? Pode, também vai ficar uma delícia e vai ficar com a cor ainda mais intensa. E eu coloquei açúcar mascavo pra dá realmente, gente, mais umidade para nossa massa. Essa massa aqui fica simplesmente deliciosa e não fica com aquele agosto, sabe, de açúcar mascavo, que às vezes vocês têm medo. Mas claro, você não queira, né, colocar, você pode utilizar o refinado tranquilamente. Agora é só você pegar uma forma de fundo removível de 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Eu gosto de colocar em volta, gente, manteiga e fazer uma misturinha da mesma quantidade de farinha para chocolate em pó, mistura muito bem. Aí você vai polvilhar ali ao redor e no fundo eu sempre coloco papel manteiga. Agora despeja sua massa e leva no forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente uns 45, 50 minutos. Vai depender de forno para forno, mas o teste do palito é imprescindível. Colocou bem no meio, saiu limpo, já tá pronto. Deixa o seu bolo esfriar um pouquinho, depois você coloca um copo ali na parte de baixo, desce as laterais da forma, vira o seu bolo, retira a parte de baixo e também o papel manteiga e agora você tem que cortar a massa, gente, em 3 partes. E é importante você retirar o topinho para ficar bem retinho. E como vocês estão vendo na tela, para fazer isso eu sempre utilizo o nivelador de bolo, um equipamento super baratinho. Eu sempre deixo aqui embaixo o link para vocês comprarem, tá bom? Esse equipamento que ajuda demais na cozinha. É muito fácil para você cortar, é só você ir passando ele de um lado, vai fazendo movimentos de vai e vem, parou, quando chegou na metade, vem do outro lado, vai fazendo também movimentos de vai e vem, a sua massa fica bem retinha. Aí você não mexe no fio e você vai cortar as outras massas bem certinha e retirar o topo. Ficou agora essas 3 partes, né, de massa, você reserva e já vamos fazer a calda. Também é muito simples. Em uma panela você acrescenta 3/4 de xícara de água e 2 colheres de sopa de açúcar. É só você dar uma boa misturadinha. A partir do momento que levantou a fervura, deixa mais ou menos uns 2 minutinhos, já pode desligar e reservar. Agora vamos para o recheio delicioso de nozes. Você vai precisar uma lata de doce de leite e uma lata de leite condensado. E agora é só você cozinhar muito bem esses 2 ingredientes, tá bom? Ai, Natália, não vai ficar muito doce? Calma, que depois a gente vai colocar o creme de leite que vai dar cremosidade e tudo mais. É importante você mexer bastante e o fogo estar de médio para baixo, nunca muito alto. Quando chegar no ponto ali praticamente de brigadeiro, vamos dizer assim, que começa a descolar dos fundos, você passa a espátula no meio, né? Demora um pouquinho mais para encontrar um lado com o outro. E também você vai pegar um pouquinho desse
recheio assim, na hora que você joga ele em cima, ele demora um pouquinho para se desfazer. Você percebe que ainda fica os pelotinhos. Esse é o ponto ideal. Agora o que você tem que fazer? Acrescentar uma caixinha de creme de leite, misturar muito bem, que vai dar toda a cremosidade e leveza para esse recheio. Você vai levar para a geladeira e acrescentar também as nozes. Você pode triturar ou fazer igual eu, deixei em pedaços maiores, gente. Piquei assim na faca mesmo, 150 gramas de nozes. É só misturar tudo isso muito bem e dividir em 2 potes. Pega um potinho do mesmo tamanho, caso você não tenha balança, né, aí na sua casa para dividir certinho. E divide ele para ficar as camadas bem legais, bem exatas, tá bom? Agora, vamos para a montagem do nosso bolo. Isso mesmo, olha como não é difícil, hein? Você vai pegar a mesma forma ali onde você assou o bolo, lavar e forrar com um saquinho plástico. Agora você pega aquele pedaço de massa que estava ali no fundo, aquele bem retinho, acrescenta, vai colocar a calda que a gente fez. Eu coloquei uma bisnaga para facilitar. Coloca 1/3 da calda por cima, uma parte de recheio, depois mais massa, depois mais calda, depois a outra parte do recheio, mais massa e finaliza com a nossa calda. Agora você tampa muito bem, né? Fecha ali com o saquinho plástico, tampa muito bem e leva para a geladeira por no mínimo 3 horas, gente. Eu sempre deixo de um dia para o outro, que facilita demais, ele fica bem estruturado. E agora vamos para a cobertura, tá? Ela a gente não faz antes, a gente sempre faz na hora que você já for espatular o bolo, porque tem um truquezinho aí da cobertura que eu vou ensinar para vocês. Então você precisa de 280 gramas de chocolate meio amargo picado e 1/3 de xícara de água quente. Vai acrescentar tudo isso ali no processador, aí você coloca a parte de cima do processador e deixa descansar por 2 minutinhos. O que que vai fazer isso, né, gente? A água quente vai começar a derreter o chocolate bem lentamente e aí vai ficar muito mais fácil para a gente homogeneizar tudo. Água e chocolate, Natália, isso mesmo. Por quê, gente? Porque eu utilizei o chocolate meio amargo para balancear com o nosso recheio. Gente, fica simplesmente assim um espetáculo essa combinação, tá bom? Eu tô fazendo aqui no processador, mas caso você não tenha processador, você pode fazer em uma tigela, tá? Com a batedeira mesmo e fazer todo esse recheio com a batedeira ou até mesmo no liquidificador. Dá pra fazer em todos esses equipamentos. Depois de 2 minutos, você abriu ali, viu que seu chocolate já tá derretido, o que que você faz? Você vai ligar o seu equipamento, no meu caso aqui é o processador, liga, bate ele muito bem e vai ficar bem homogêneo, bem bonitão o chocolate. Agora a gente já pode acrescentar 2 colheres de sopa de chocolate em pó e meia caixinha de creme de leite. Vai dar mais uma misturadinha. E como eu falei pra vocês, eu utilizei também nessa parte, tá? O chocolate em pó 70% cacau. Agora o último ingrediente é a manteiga, tá? Você pode utilizar manteiga gelada ou depois de mais ou menos uns 10 minutinhos que você tirou da geladeira. É apenas 1 colher de sopa, mas é muito importante que você pique ela bem pequenininha em cubinhos, para facilitar na hora de bater. 1 colher de sopa, gente, eu dividi aqui no meio praticamente, né? E fui colocando para bater em 2 partes, para ficar mais bonito o nosso recheio. Então você coloca um pouquinho de manteiga, bate um pouco, ficou completamente homogêneo, você acrescenta o restante e bate mais um pouquinho. Vai ficar esse creme maravilhoso. Agora, o que você tem que fazer, que é o truque dele? Você vai levar para a geladeira e a cada mais ou menos uns 10 minutinhos, você vai olhando para ver a textura dele, tá? Uns 10, 15 minutos no máximo, gente. Ó, a primeira vez que eu tirei depois de 10 minutos, você vê que ele já pegou um pouquinho de consistência, mas ainda com a espátula mesmo, ele tá muito mole, não dá pra gente espatular no nosso bolo. Mantém mais um tempinho. E aí você vai verificando até chegar nesse ponto que você tá vendo aí na tela, tá vendo? Que ele tá cremoso, mas ele ainda não tá firme. Então por isso que eu falei que você tem que fazer a sua cobertura na hora que você for espatular. Chegou nesse ponto, agora já vamos pegar o nosso bolo que tava lá na geladeira. É só você colocar ele já no prato que vai servir. Tira ali a forma, né? Tira todo o saquinho plástico com bastante delicadeza e é só passar uma camada fina por toda a parte de cima. Eu também fiz isso nas laterais, fui passando uma camada fininha e tudo isso que sobrou, você vai colocar num saco de confeiteiro e o bico tem que ser aquele perlê, sabe? Aquele que é um biquinho liso. Aí é só você utilizar o que você tiver em casa, pode ser inclusive um maior ou até um menorzinho. Você vai iniciar fazendo bolinhas na parte de cima, ao redor ali do seu bolo, bem no cantinho. Quando você terminar de acrescentar, o que você faz? Você vai pegar uma colherzinha de chá e vai fazer movimentos de puxa pro centro do bolo. Ah, Natália, mas não ficou tão perfeito. Gente, no final fica lindíssimo. Vai fazendo todo esse movimento. E quando você finalizar, eu também fiz o quê? Na parte de baixo. Eu coloquei bem aqui na parte de baixo e depois fui puxando
pra cima, só pra deixar uma decoração bem bonita. E aí, o que eu fiz? Eu peguei nozes que estão em quartos, né? Coloquei aqui na parte de cima decorando e no meio eu piquei um pouquinho de nozes, também coloquei no centro. Isso tudo vai a gosto, mas essa foi a decoração que eu achei que ficou incrível. E agora, gente, olha bem de pertinho como ficou o nosso bolo. E essas camadas maravilhosas, eu tenho certeza que você gostou. Então aproveita, deixa aquele like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, faz sua inscrição, ativa o sininho, compartilha essa gostosura com todo mundo. Olha mais uma vez essa fatia deliciosa. E fico por aqui com a melhor hora do vídeo, hora da maldade. Gente, olha essas camadas sensacionais. Beijo, beijo. Espero vocês na próxima receita. Até mais. Tchau, tchau.